What's up, people? Muito prazer, meu nome é Pablo. E neste vídeo eu vou falar de um som muito peculiar que existe em inglês e que não existe no português, que é o som do TH. O TH, quando essas duas letras estão juntas, elas formam um som. Na verdade, elas formam dois sons. Só que este som para nós brasileiros é um som que, pela fala dos meus alunos, é algo muito complicado. É algo que faz os meus alunos chorarem, faz eles reclamarem. E antes de eu te mostrar a prática com esse som, nós vamos fazer uma brincadeira. Você vai ver na sua tela duas palavras. Eu vou te dar um tempo e antes de acabar o tempo, tente visualizar qual que é a palavra correta que eu estou falando. Fifth. Fifth. Heart. Heart. Nodding. Nodding. Though. Though. Those. Those. Thanks. Thanks. Both. Both. Thresh. Thresh. Let's get started. Eu falei no início do vídeo que quando as consoantes T e H estão juntas, elas vão formar dois tipos de som. O primeiro som, que é o som mais comum, é chamado de Voiceless TH, que é o TH sem som. Na prática, este TH se assemelha muito ao S que as pessoas que têm a língua presa acabam pronunciando. Por exemplo, a palavra vocês. Você vai ver algumas pessoas falando vocês, vocês. Então o primeiro som é praticamente esse S soprado, onde não tem esse S, mas esse som de S. E por que nós chamamos de voiceless? Porque, como ele não tem som, na hora de você colocar a sua mão aqui nessa parte do pescoço, na hora de você falar esse som, você vai ver que ele não vai fazer vibração nas suas cordas vocais. Faça comigo, eu sei que é meio estranho fazer isso, mas coloque a mão na sua garganta e faça esse som, colocando a língua entre os dentes e deixando que o ar passe entre a língua e os dentes. Agora pausa o vídeo. Você vai ver que fica ridículo eu fazer isso, mas este é o som correto do TH, o primeiro TH que eu vou mostrar para vocês. Para a gente colocar em prática, eu vou pedir para você repetir uma frase em voz alta. Eu já trouxe essa frase aqui no canal, mas vou pedir para você repetir caso você não tenha visto anteriormente esta frase junto comigo. Repeat. Sopinha de maçã. Sopinha de maçã. Eu quero ver você falando em alto e bom som essa frase, porque é essa frase que vai ajudar você a, primeiro, sentir um pouco de vergonha, mas ao mesmo tempo colocar o TH, a pronúncia do TH correto. Todas as vezes que nós começamos a falar assim, você vai lembrar que é o som do TH. É o primeiro som, Voiceless TH, porque ele não vai fazer vibração nas cordas vocais. E para nós colocarmos em prática tudo isso que eu estou falando, você vai ver aí na tela algumas palavras e nós vamos repetir essas palavras. O que elas têm em comum é a questão do TH no final. Quem já fazer esse som? Evite fazer um som de T, evite fazer um som de F pela preguiça de você não querer colocar a língua entre os dentes e achar que é difícil. Não é difícil, é prática. A prática leva à permanência. Repeat. Mouth. Mouth. North. North. South. South. Faith. Faith. Youth. Youth. Tooth. Tooth. Teeth. Teeth. E agora você vai ver na tela algumas frases com essas palavras em contexto. Repeat. Open your mouth and pronounce south. Open your mouth and pronounce south. I had faith in my youth. I had faith in my youth. Preste atenção.
had faith in my youth. I had faith in my youth. Teeth is the plural of tooth. Teeth is the plural of tooth. Essa é uma das frases mais difíceis porque a gente tem teeth is the plural of tooth. Teeth is the plural of tooth. Eu vou colocar mais algumas palavras e agora o que elas têm em comum é que o TH não está mais no final, ele está no meio pro final. Repeat. Arthur. Arthur. Anthem. Anthem. Lethal. Lethal. Author. Author. Gothic. Gothic. E agora vamos ver algumas frases com essas palavras em contexto. Repeat. She has a lethal weapon. She has a lethal weapon. Arthur is not the author. Arthur is not the author. The anthem is Gothic, isn't it? The anthem is Gothic, isn't it? E para a gente finalizar essa primeira parte, eu vou mostrar várias palavras na tela e o que elas têm em comum é o TH e logo em seguida já vem um R. E esse é um dos sons que para muitas pessoas se torna um som muito complicado, porque você tem que fazer o som do F e o som do R junto. Você vai lembrar sempre do número 3, que muitas pessoas falam tree, falam free, mas é three. Three. Fazendo devagar, three. Three. E fica meio complexo mesmo, porque a gente tem aqui uma junção do voiceless TH mais a consoante R. Repeat. Three. Three. Thrash. Thrash. Thrifty. Thrifty. Throaty. Throaty. Thrush. Thrush. Como eu já disse nesse vídeo, a prática leva à permanência. Quanto mais você praticar, melhor você consegue pronunciar corretamente o primeiro TH que eu te mostrei, o voiceless TH, o TH que não tem vibração nas cordas vocais. Repeat. Sopinha de maçã. Agora nós vamos praticar o segundo som do TH, que é o voiced TH. Este TH, muitos brasileiros assemelham com o som do D, mas eu volto a repetir, o som do D não é o mesmo som do TH. Para você entender esse som, eu vou pedir para você pegar a sua mão, esquerda ou direita, colocar novamente aqui nessa parte do pescoço para você sentir as suas cordas vocais. E agora, em vez da gente falar a gente vai falar parece até um retardado, mas você vai ter que falar porque esse tem essa vibração nas cordas vocais e a língua também vai vibrar quando você fazer Chega a ser ridículo, mas é assim que você aprende corretamente em inglês. E falando em aprender corretamente, aqui no meu canal do English Linker, você vai aprender muito mais conteúdos, não só de pronúncia, mas de vocabulário. Eu já gravei mais de 500 frases prontas e você pode se inscrever no canal. Se você estiver gostando deste vídeo, dá aquele like, thumbs up. Thumbs up to this video. Para você entender essas diferenças da questão do D com esse V, que parece um D, mas não é, eu vou colocar de novo as duas palavras que eu coloquei no exercício lá no começo do vídeo. Those, those. Those, those. Those. O som não é igual. Por mais que você feche os olhos e tente imaginar eu falando those, those, você vai perceber que os sons não são iguais. E se você falar para mim, Pablo, para mim ainda é igual, é falta de prática. Porque você precisa praticar para conseguir distinguir esses sons. Lembre-se, se porventura você falar those para os americanos, eles vão entender essa tradução que está aparecendo na tela. E se você falar those, eles vão entender essa outra tradução que está aparecendo aí na tela. Tem que tomar cuidado com a questão do uso e da pronúncia das palavras.
Duas outras palavras que eu usei no primeiro exercício do vídeo foram essas repeat. Though, 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 though. O TH, though, não é o mesmo som que a primeira palavra though. Preste atenção que até no movimento da boca, na hora que eu falo though, a língua não aparece, ó, though. Agora, na segunda palavra, though, though. Vamos colocar tudo em prática. Preste atenção que o que elas têm em comum é que este TH está no final. Pablo, mas as outras palavras que você mostrou com o primeiro som do TH também tinha TH no final. Calma, que já já eu vou te mostrar como que você pode identificar o som do voiceless TH, que foi o primeiro som, e o voiced TH, que é esse som que faz a vibração nas cordas vocais. Repeat. With. With. Preste atenção, pay attention. With. With. Word. Word. Tá vendo que eu não falei word? Eu falei word. Word. Smooth. Smooth. De novo. Smooth. Tem essa vibração. Smooth. Breathe. Breathe. E agora algumas frases com essas palavras em contexto. It's worth it. It's worth it. Eu falei it's worth it. It's worth it. It's worth it. The texture is smooth. The texture is smooth. Nós vamos ver mais algumas palavras que o TH está praticamente no final. Você vai perceber que o que elas têm em comum é que tem as consoantes TH, depois vem a vogal E e depois vem o R. Praticamente esse som vai ficar there. There. Não é der, é there. Repeat. Father. Father. Mother. Mother. Muita gente fala mother. 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 Brother. Brother. Não é brother, brother. Brother. Bother. Bother. Este é com som de O. Bother. Either. Either. Esta palavra também poderá ter o som either. Either. Feather. Feather. Gather. Gather. Together. Together. Não é together, together. Together. Weather. Weather. Não é weather, nem weather. 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 Repeat. You can either go together or alone. You can either go together or alone. You can either go together or alone. I didn't bother my brother. I didn't bother my brother. Your father asked me to gather the feathers. Your father asked me to gather the feathers. Your father asked me to gather the feathers. E vamos praticar também algumas palavras em que o TH está no começo. Repeat. Them. Them. There. There. Não é there. There. Though. Though. This. This. These. These. That. That. Those. Those. Algumas frases com essas palavras em contexto. Repeat. This and these have similar sounds. This and these have similar sounds. That and those don't though. That and those don't though. There is a new theme song. There is a new theme song.
theme. There's a new theme song. E se você achou desafiador, não deixe de assistir esse vídeo mais uma vez daqui a 2 ou 3 dias, ou quando for necessário, para você reforçar a questão não somente de compreensão, mas também de prática pelas pronúncias do primeiro TH, o voiceless, e o segundo TH que eu acabei de mostrar, o voiced. Nós vamos fazer tongue twisters. Repeat. Tongue twisters. Eu criei alguns trava-línguas e também pesquisei na internet alguns que já existiam para a gente poder praticar agora com todas essas palavras juntas e misturadas para você conseguir trabalhar a sua dicção e pronúncia. Take a bath and brush your teeth. Take a bath and brush your teeth. Bem rápido porque os tongue twisters são feitos para isso, para a gente poder tentar soltar a língua. Take a bath and brush your teeth. Throw something 3 times. Throw something 3 times. Look, it's Thor, the God of Thunder. Look, it's Thor, the God of Thunder. Thin sticks, thick bricks. Thin sticks, thick bricks. And to finish off, pra gente finalizar, vou te ensinar como é que você pode identificar nas palavras a questão do voiceless TH, que é o TH sem som, sem vibração nas cordas vocais, e o voiced TH, que é o TH com som, com vibração nas cordas vocais. Dentro do dicionário da Cambridge, e eu vou usá-lo como referência porque eu gosto muito desse dicionário, você vai pesquisar algumas palavras que eu coloquei aqui na tela, por exemplo, a palavra with e a palavra faith. Você vai perceber que, para a palavra with, aparece esse símbolo que parece um D com um tracinho, e este símbolo é o voiced, o TH com vibração nas cordas vocais. With. With. Embaixo desse símbolo, que é praticamente o símbolo fonético do TH, você vai encontrar dois tipos de som. UK, que é o som dessa palavra no sotaque britânico, e US, o som dessa palavra com o sotaque americano. A mesma coisa para a palavra faith. A palavra faith tem essa bolinha com traço. Esta bolinha com traço é a representação fonética do voiceless TH, que é o TH sem som, que não faz vibração nas cordas vocais. Faith. Faith. Na hora de você ouvir essa palavra, como aqui nas minhas aulas eu foco no sotaque americano, é só ouvir o som US, com sotaque americano. Mas se você quiser ouvir com sotaque britânico, você também pode. UK é a representação da pronúncia britânica. Espero que essa prática que eu trouxe ao longo desse vídeo tenha te ajudado e não desmotivado a você pronunciar corretamente o TH. Não deixe de assistir o vídeo novamente, quando necessário, escreva nos comentários o que você mais gostou, o que você achou mais difícil e compartilhe o meu canal e este vídeo com outros amigos que precisam praticar inglês pela fala e compreensão. That's all, folks. Isso é tudo. See you next time here on English Linker.